ao período de acompanhamento dessa série e dando sequência, estamos chegando no finalzinho da carta do apóstolo Paulo à igreja ali em Roma, a um dos maiores compêndios teológicos que nós temos na nossa era, e assim temos aprendido muito. Creio e espero e oro para que essa noite não seja diferente, pois todos os dias a gente chega assim, esse tem sido um dos textos mais desafiadores. Eu acho que Romanos tem essa oportunidade de nos surpreender a cada mensagem que a gente vem aqui pregar. E eu convido você a abrir comigo a palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 13. Romanos, capítulo 13, nós leremos dos versículos 1 até o 7. Mas, antes, eu queria que a gente pensasse sobre algumas coisas antes da leitura do texto. Eu creio que, a menos que você esteja inserido em uma caverna essa semana e estivesse escondido, sem saber de nada e nenhum acontecimento que se deu no nosso país nos últimos dias, você não ficou sabendo do que aconteceu no Rio de Janeiro na quinta-feira. E aí, talvez a gente fique pensando assim, uma repercussão tão grande sobre a ação da polícia e sobre o resultado que aconteceu ali no Rio de Janeiro. O resultado dessa ação tem produzido muita discussão sobre o papel das autoridades no combate aos que fazem mal, e eu espero de verdade que no fim dessa mensagem nós possamos ter algum esclarecimento sobre o tema e o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Assim, essa é uma das passagens, como eu estava falando, desafiadoras para a vida cristã prática, para a nossa realidade prática como cristão. Falar sobre sujeição às autoridades, especialmente no tempo de crises políticas, polarização e injustiça, não é nada fácil. Não tenho a pretensão aqui de trazer informações simples. Mas o que o apóstolo Paulo escreve aqui aos crentes de Roma é profundamente atual. E parece que ele sabia que a gente ia falar sobre isso essa semana. Aqueles irmãos de Roma viviam sob o domínio de um império poderoso, idólatra e muitas vezes cruel. E mesmo assim, o apóstolo Paulo diz, como nós vamos ler daqui a pouquinho, toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E assim a gente precisa entender algo de verdade aqui. Essas palavras não nasceram de uma ingenuidade política, mas de uma convicção teológica. Deus é soberano sobre toda a história. Ele reina sobre reis, presidentes, sobre governantes bons e ruins, sobre nações que reconhecem e sobre aquelas que o rejeitam. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, mostra que a vida cristã é também uma vida pública, uma vida que deve brilhar na cidade, na escola, no trabalho e até na forma como nos relacionamos com o Estado. E assim eu queria convidar você a ler o texto que nós temos aqui para expor nesse momento, com esse olhar. Romanos, capítulo 13, dos versículos 1 ao 7, diz assim: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e aos que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você será louvado dela, terá louvor dela. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo. Porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador, que castiga quem pratica o mal. Portanto, é necessário que você se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhe é devido. A quem tributo? Tributo. A quem imposto? Imposto. A quem respeito? Respeito. A quem honra? Honra. Vamos orar. Deus, estamos em Tua presença, Tua palavra lida,
Somos desafiados a olhar para a nossa realidade e o nosso relacionamento com o estado no qual nós estamos inseridos. Somos desafiados a olhar para o nosso coração e a relação que nós temos com essas autoridades. Somos desafiados a olhar para o nosso coração e olharmos para a Tua palavra com a disposição de obediência e sujeição. Somos desafiados a olhar para a Tua palavra e reconhecer que Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso e que não tem perdido o controle de nenhum dos eventos que têm acontecido ao nosso redor. Pedimos que o Senhor esteja a trazer sobre nós nesse instante iluminação do Teu Santo Espírito para compreender as verdades da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Assim, a minha proposta de hoje para trazer com os irmãos aqui como tema é a sujeição e testemunho, a dupla cidadania do cristão. E a minha primeira abordagem aqui é pensar sobre a origem da autoridade. E o próprio texto, no versículo 1, ele nos explica isso de uma forma muito explícita. Toda autoridade vem de Deus. Toda autoridade vem de Deus. E aí eu já começo explicando. Eu preciso te dizer que quando a gente fala sobre a autoridade, ele fala sobre a função. Ele não está exercendo ali um direcionamento dizendo que aquela pessoa, ali especificamente, é aquela pessoa, pelo personagem que ela é, a autoridade nesse sentido. Mas quando a gente fala sobre autoridade, a gente fala sobre o papel que ela exerce. Porque no momento em que ela deixa de exercer aquela função, ela merece todo o respeito como pessoa, e a gente deve respeitar todas as pessoas, mas a ideia de obediência aos papéis em qual ela está exercido, eles mudam e eles vão transitando nesse sentido. Quando a gente fala a essa ideia de autoridade, fala sobre Deus ter exercido o poder de estabelecer pessoas e exercendo autoridade sobre papéis e funções que Ele mesmo colocou. E aqui o versículo 1 é claro, não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. É muito curioso quando Jesus está ali diante do Império Romano, sendo acusado pelos seus algozes, e ali ele, num momento de defesa, ele fala o seguinte: você não vai me responder, Pilatos falando com Jesus, você não vai me responder? Ele falou o seguinte: eu só fui entregue para você porque o Pai me entregou para você. Toda autoridade vem de Deus, toda ela. Paulo não está dizendo que todos os governantes piedosos ou justos, ele está dizendo que toda autoridade legítima existe sob o governo de Deus. É Ele quem está ali controlando todas as coisas. Para a gente entender um pouquinho isso daqui, a palavra que é usada, que é autoridade, é exousia, significa poder delegado. É algo que foi outorgado de Deus, que é o dono de toda autoridade, a uma outra pessoa. Então, quando a gente fala isso, e isso ajuda a gente a entender alguma coisa, ninguém governa por direito próprio, mas todo o poder é emprestado de Deus. E assim, isso muda a realidade como a gente enxerga essa condição. Pois a gente não precisa entrar em desespero quando vemos corrupção, abuso ou desordem. Deus continua no trono. Deus continua no trono. O Senhor que levantou o faraó para mostrar o seu poder, o mesmo que moveu o coração de Ciro para libertar o povo, é o mesmo que hoje guia os rumos da história. E a gente precisa olhar para o passado para entender muitas das coisas que a gente tem experimentado e vivido hoje e compreender, trazendo mais uma vez aos nossos corações. Deus é quem governa todo esse mundo. Calvino, ele dizia algo muito interessante sobre a autoridade civil, dizendo que a função que ele exerce é uma ordenança santa, é uma santa ordenança de Deus, estabelecida para o bem comum. Isso significa que o governo, mesmo quando imperfeito, faz parte da providência divina. Os irmãos, a gente precisa entender isso com sinceridade do nosso coração, porque é o seguinte: quem hoje, em todos os lugares do nosso planeta Terra, que tem exercido autoridade, da maior até a menor, da mais injusta e tiranda, até a melhor e mais benevolente, todas elas fazem parte da providência divina. Não é acaso, não é um suspiro ou um momento de desleixo que Deus piscou ou estava dormindo, que aconteceu alguma coisa nesse sentido. Isso precisa entrar dentro do nosso coração de verdade.
Porque a gente fica, às vezes, tão revoltado, preocupado, assustado e um assombro com as coisas que, às vezes, vão acontecendo. E aí a gente precisa trazer essa realidade, essa verdade para perto da gente, que nos ajuda a compreender aonde que nós estamos e o que a gente pode fazer. E espero que eu consiga explicar isso daqui a pouco. E para a gente enxergar um pouco mais sobre isso, pensa aqui em Daniel. Ele foi levado cativo à Babilônia, serviu o império pagão, mas nunca deixou de ser fiel a Deus. Ele serviu a reis como Nabucodonosor, Dário, e em todas as situações manteve uma postura de respeito e santidade. Ele sabia que o Deus de Israel continuava governando sobre os tronos humanos. Assim, também deve ser conosco. A gente não precisa se desesperar. Sabe por quê? Quando a gente entende que a autoridade vem de Deus, e essa autoridade, então, delegada, emprestada, outorgada, somos chamados à obediência respeitosa, à oração e à confiança. Porque, em última instância, a quem nós estamos obedecendo? Quando você está a respeitar, a honrar aquela autoridade que foi estabelecida, e aqui a gente foca principalmente sobre esse aspecto do magistrado, e quando o texto bíblico está falando sobre o magistrado, ele está falando sobre o aspecto do poder exercido pelo Estado. Esse é o foco, mas ele pode ser ampliado para qualquer tipo de autoridade. Desde a eclesiástica, aqui a gente fala sobre os pastores, os líderes, os presbíteros, os diáconos, os líderes de sociedade interna, aos professores na escola, a gente fala sobre todo e qualquer pessoa que exerce um cargo público, que de alguma forma está ali representando o Estado em alguma esfera. A gente fala sobre professores, diretores no âmbito da escola, os seus chefes no trabalho. Então, qualquer pessoa que ali em algum aspecto está ali naquele momento exercendo autoridade, a gente pode ampliar o conceito para essa visão também. Então, o que é o nosso papel quando a gente pensa sobre essa autoridade que foi instituída, estabelecida e colocada ali por Deus? Eu e você devemos orar por elas. Essa é a nossa missão. A Bíblia fala que a gente precisa orar pelos nossos governantes. Mesmo aqueles que a gente não concorda sobre o que eles estão fazendo. Devemos cumprir as leis, pagar os nossos impostos, sermos cidadãos honestos, porque ao fazer isso estamos honrando o próprio Deus. Porque quando nós ali estamos cumprindo aquilo que foi estabelecido, nós estamos honrando, em última instância, o próprio Deus que outorgou, delegou e emprestou a autoridade àquele que ali naquele momento está a exercer. E assim eu entro para o meu segundo aspecto que eu queria trazer aqui sobre qual é a função da autoridade. Essa autoridade, diz o texto nos versículos 3 e 4, que ela é ministra de Deus para o bem e para punir o mal. O verso 4, o apóstolo Paulo afirma: a autoridade é ministra de Deus para o teu bem. A palavra que ele está utilizando aqui no original, ministra de Deus, é diáconos. E aí a gente pensa logo nos nossos diáconos. E a ideia é essa mesma, são servos, a mesma raiz daqueles que servem ao templo. Significa que o magistrado, o juiz, o policial, o governante, todos são servos de Deus em alguma medida, com uma missão específica que eles estão ali a exercer e cumprir naquele momento. Promover o bem e reprimir o mal. Quando a autoridade pune o crime, quando estabelece ordem, quando protege os inocentes, ela está cumprindo o papel que Deus lhe deu e outorgou a ela. Esse é o papel que ela tem aqui. Por outro lado, quando o Estado se torna opressor, injusto, quando protege o mal, quando castiga o bem, ele trai o propósito divino e se torna culpado diante de Deus. Aquele que exerce autoridade, ele precisa estar consciente dessa realidade. E nós, como igreja, somos responsáveis para trazer luz a eles que estão fazendo isso, que estão ali exercendo autoridade, a fim de que eles tenham compreensão de que a autoridade que eles estão exercendo naquele papel e naquela função foi outorgada por Deus, emprestada por Ele, delegada a eles, para que eles façam aquilo que o Senhor ordenou que eles fizessem. Esse é o nosso papel como igreja. Entenda aqui como que a nossa história de tradição reformada vem nos explicar. Ela entende que essa autoridade civil é uma vocação santa.
O magistrado é uma espécie de pastor da ordem pública, chamada de ministro de Deus aqui, não é à toa. O magistrado é uma espécie de, como eu disse, de ordem pública, ele não é autônomo, mas responde ao Senhor que a instituiu. Por isso a igreja não deve ser anárquica, alheia à autoridade, nem idólatra ao Estado. A gente está falando que nós temos um papel específico aqui para poder cumprir. Devemos reconhecer o valor dessa autoridade, mas lembrar que ela é limitada. Quando a gente está falando aqui das autoridades, ela não tem esse poder absoluto, amplo, e de decidir somente aquilo, ou qualquer coisa em qualquer aspecto e sobre todas as esferas que lhe achar e couber a ter ali. Mas ela é limitada à realidade da palavra de Deus e nós somos aqui ordenados a obedecer às autoridades até esse limite. Até o limite que é estabelecido pela palavra de Deus. Tem uma série de filmes que eu gosto muito, porque eu acho que além de ser bonitinho, ele tem um papel muito legal de nos envergonhar como cristão. Aquela série de filmes gospel, aí tem Desafiando Gigantes, Corajosos, saiu agora A Forja, eu esqueci o outro, Prova de Fogo, né? Isso, dessa série. E eu queria pensar no Corajosos. Para mim, é um dos mais legais. Se você, pai, ainda não assistiu, pode assistir. Você vai ficar envergonhado de ser pai, entendeu? E aí a gente é motivado com um monte de coisa. Mas tem um personagem ali que ele é muito legal. É o Xavier, ou Javier. No filme Corajosos, ele é um homem honesto, que está desempregado e passa por dificuldades financeiras. Ele encontra ali os policiais, que são os protagonistas do filme, e em uma busca incessante por trabalho e direção de Deus. De repente, ele vai contar um testemunho a respeito do que aconteceu com ele, e essa é a parte impactante ali. Esse testemunho dele se desenrola quando finalmente ele encontra uma oportunidade de emprego. O gerente da empresa lhe oferece uma promoção, mas a condição é que ele falsificasse os documentos do inventário das entregas. Se você lembra do filme, você sabe do que eu estou falando. E eu estou contando toda a história do filme aqui porque tem mais de 10 anos, tá bom? Então, se você não assistiu, a oportunidade. Tem aí em algum lugar. O que acontece? O Javier recusa a oferta, afirmando que isso é desonroso para Deus, para sua família, mesmo sabendo que ele poderia perder o emprego novamente. O que acontece é uma reviravolta ali no filme, e é isso que ele está tentando mostrar. Que, impressionado com a honestidade, o chefe revela que ali era um teste, era uma prova, e que ele foi o último dos entrevistados, e ele foi o único que passou no teste. E, na verdade, ele ganha uma promoção, ele recebe uma nova função como gerente, e ele é promovido nessa questão. Sabe, e aí a gente olha para o nosso coração. O cristão que anda em retidão não precisa temer a autoridade. O texto aqui ele é muito claro. Você quer viver bem? Faça o bem. Você não quer ter medo da autoridade? Faça o bem. Se você viver com integridade, não tem motivo para medo. Medo deve ser para que os praticam o mal. Por isso, em tempo de confusão, o nosso chamado é simples. Pratique o bem. Seja exemplo no trabalho, pague suas contas, fale a verdade, viva com pureza. A sua obediência silenciosa é um testemunho poderoso. E aí eu venho para o meu terceiro aspecto dessa mensagem aqui, sobre a gente pensar sobre a nossa responsabilidade. Eu falei do Xavier agora, falei sobre a nossa obediência silenciosa. E por que a gente tem que fazer isso? O versículo 5 e 7, ele vem nos trazer a razão para isso. Porque a sujeição por consciência e testemunho. Lembra, a gente é um duplo cidadão. Nós somos cidadãos do céu, porque nós fomos alcançados por Cristo Jesus, mas nós somos como cidadãos aqui dessa terra. E a gente precisa obedecer por consciência e por testemunho. Versículo 5 ele é decisivo, ele diz: e ninguém é necessário estar sujeito, não somente por causa da punição, mas também por dever de consciência. Paulo aqui ele nos ensina que a obediência cristã não deve ser pelo medo da multa. Não é por causa disso, ou pelo medo da punição, do processo ou da espada. É uma questão de consciência diante do Senhor, de uma realidade de como que eu estou diante de Deus, o quão sincero e honesto tem sido a minha obediência ao Senhor. O cristão e nós aqui somos chamados a obedecer não apenas
por fora, externamente, mas de coração. Submissão a Deus, e aqui pelas autoridades delegadas, é um ato de adoração, porque reconhece que essa ordem de submissão vem de Deus, vem do Senhor. Paulo aplica isso de uma maneira muito prática no versículo 7. Dai cada um o que deveis, a quem imposto, imposto, a quem tributo, tributo, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. O presbítero Eldeni leu no início do culto hoje aqui o texto de Mateus no capítulo 22, em que é um texto belíssimo, onde Jesus ali ele estabelece o limite do Estado sobre a vida do crente. E aquela verdade, ela é tão preciosa, porque tentando colocar ali Jesus numa situação de encruzilhada, eles perguntam, é digno, justo, honesto, verdadeiro, eu devo pagar imposto a César? Jesus falou assim, por que vocês estão tentando fazer isso? Me dá uma moeda, pega uma moeda aí. Aí você vai pegar uma moeda e vai falar assim, de quem que é o rosto que está aqui nessa moeda? Para de César. É de César. E a palavra de Jesus ali, ela é fortíssima. Ele diz assim, então, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Agora eu pergunto, o que está gravado no seu coração? Qual que é a imagem que está impressa na sua vida? Qual que é a marca que você carrega? Porque o que ele está dizendo ali, ó, o que é de César, o dinheiro, o valor, o imposto, devolvam a ele. Mas vocês pertencem a outro Senhor. E vocês possuem uma marca gravada no coração de vocês, que está lá escrito propriedade de Jesus Cristo. Eu ia falar made in Jesus Cristo, mas não ia ficar legal. Propriedade de Jesus Cristo. Não faz diferença, porque quando a gente começa a olhar, eu percebo que o meu amor e o valor que a gente possui é muito maior do que o imposto, o tributo, a honra. E eu sou levado a fazer isso por amor ao meu Senhor. Por mais que seja difícil a gente fazer algumas coisas. E aqui eu não estou negando, não, tá? Quando a gente chega lá no finalzinho do mês de maio, entrega as declarações de ajuste, a gente fica pensando assim, puxa vida, não estou vendo o retorno de um monte de coisa que a gente está fazendo. Podia ser melhor? Podia. E aí a gente tem que continuar exercitando o nosso papel de cidadão, continuar exercendo o nosso direito como cidadão. Falei, nós somos cidadãos do reino dos céus, nós somos concidadãos aqui da terra. E aqui nós temos deveres e direitos e a gente precisa conhecê-los para poder exercer bem o nosso papel como cidadão desse país. O texto aqui ele está nos dizendo que, como cristão, nós devemos pagar o que se deve, honrar quem deve ser honrado, respeitar quem deve ser respeitado. O cristão verdadeiro ele não é rebelde, nem desleixado, nem trapaceiro. A obediência por consciência é uma pregação silenciosa do Evangelho. Eu sei que você sabe que o nosso país ele tem sofrido muito com desmandos, corrupção e vários problemas. E há muito tempo. Mas o cristão deve ser diferente. Nós não devemos ser cúmplices da cultura do jeitinho, faz assim que dá certo. Quando agimos com honestidade, mostrando que a nossa cidadania verdadeira é do céu. Que eu e você temos um passaporte ali de origem nascido em Cristo Jesus. Quando você paga os seus impostos com integridade, você está dizendo ao mundo, meu Senhor é fiel e eu também serei fiel. Quando você trata uma autoridade com respeito, mesmo discordando, você está mostrando qual é o caráter que está impresso em você, sendo esse o caráter de Cristo. Mas eu preciso aqui trazer para você uma questão muito forte, e esse é o meu último ponto aqui. Qual é o limite da autoridade? Porque eu preciso explicar para vocês, de todos esses pontos que eu vim falando, que a autoridade foi estabelecida por Deus, que ela tem um papel a executar aqui, e eu e você temos a consciência e o porquê nós obedecemos, e o porquê nós fazemos o que fazemos. Mas ela tem um limite a exercer. E o limite dela é, quando obedecer a Deus, é desobedecer aos homens. Esse é o limite. Os apóstolos ali, diante do Sinédrio, em Atos no capítulo 5, 29,
em uma ordem deliberada para que eles não anunciassem Jesus, eles trazem uma afirmação poderosíssima que a gente precisa trazer e guardar nos nossos corações. Eles afirmam para aqueles homens ali naquele tribunal: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós precisamos estar equilibrados. Essa sujeição à autoridade que eu tenho falado aqui não é absoluta. Quando qualquer governo, qualquer autoridade exige o que Deus proíbe, ou proíbe o que Deus exige, o cristão deve dizer, como eu disse agora há pouco, o apóstolo Pedro e João: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Na Bíblia e na história da fé, a gente encontra vários exemplos de homens e mulheres que, por amor a Deus, desobedeceram a leis injustas. A gente começa lá no Antigo Testamento, lembrando das parteiras do Egito, que desobedeceram ao faraó para salvar crianças inocentes. Daniel, que continuou orando mesmo quando a lei proibia e foi lançado à cova dos leões. Cristãos do Império Romano recusaram adorar o imperador como uma divindade e muitos foram lançados na arena, mortos, enforcados, crucificados. Muitos deles perderam suas vidas por isso. Nós temos assim, na nossa tradição reformada, que sempre reconheceu a autoridade civil como limitada pela lei de Deus. A palavra de Deus em que é absoluta. Qualquer uma das autoridades que instituídas por Deus tentar usurpar o poder de Deus, eles estão limitados a esse poder que Deus mesmo outorga a elas. Quando o Estado se coloca no lugar de Deus, ele ultrapassa a sua jurisdição. A obediência cristã sempre é subordinada à fidelidade a Cristo. E aqui não importa qual seja a autoridade, pode ser um pastor que estiver dando uma ordem que é contrária às Escrituras. A gente está falando dos magistrados civis, dos presidentes, governadores, deputados, senadores, mas deixa eu trazer isso para uma realidade mais próxima da gente. Quantos não são desmandos que a gente encontra nas igrejas? Por ordens dadas por eclesiásticos que estão muito mais interessados em benefício próprio do que no bem-estar da igreja e da comunidade. Eu e você somos ordenados por Deus a entender que a autoridade instituída a qualquer um desses e em qualquer esfera é limitado pelas Escrituras. E quando mandam fazer aquilo que Deus proíbe, ou, como eu disse antes, quando eles proíbem fazer aquilo que Deus ordena, eu e você devemos ter a coragem, a intrepidez, a ousadia de obedecermos a Deus e não aos homens. A obediência cristã é sempre subordinada à fidelidade a Cristo. A gente já falou e comentou aqui, o pastor Adriano já disse algumas vezes sobre esse personagem, o pastor alemão Dietrich Bonhoeffer, pastor luterano na Alemanha nazista, lutou contra o regime de Hitler, participou de algumas tramas para tirar aquele tirano do poder, foi preso e morto. Mas a sua vida permanece como exemplo de quem amou mais a Cristo do que a sua própria segurança. A gente sabe que a tensão continua. Em alguns lugares, ser cristão ainda é crime. Em outros, as leis incentivam práticas contrárias à palavra de Deus. Quando chegar esse momento, e ele pode chegar aqui no nosso país também, lembre-se disso, o nosso dever é permanecer firmes em obediência a Deus, com coragem e amor. Mas eu preciso trazer um alerta aqui. Resistência não é revolta. Resistência cristã é pacífica, consciente e movida por amor à verdade. Hoje pela manhã o pastor Márcio veio falar o seguinte: o que é mais importante, né? A sua vida, a liberdade, e o que é mais importante é a verdade. Porque pela verdade a gente pode ficar aprisionado, pela verdade a gente pode estar sujeito a perdermos a nossa vida, mas pela verdade a gente precisa ir até o fim, porque a gente sabe quem é essa verdade, e essa verdade é um nome, essa verdade é Jesus. Nós resistimos com fé, oração e testemunho.
E aí eu queria concluir nesse momento. Romanos 13 não é um chamado ao conformismo, para a gente ficar, é assim mesmo, está tudo certo, não tem como mudar, não, mas é uma realidade para a gente poder pensar sobre fidelidade, porque nós estamos aqui em respeitar, honrar e obedecer às autoridades, o fazendo ao Senhor. E nós, como cristãos, cidadãos, nós temos todo direito e responsabilidade de nos manifestarmos, de apontarmos a irregularidades, de votarmos a favor ou contra. Você tem a sua liberdade para poder fazer, de entender que está sendo feito errado, de entender que está sendo feito certo. A palavra de Deus, ela é verdade, e é sobre essa verdade que a gente está falando, e é sobre essa verdade que a gente precisa olhar e julgar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Qualquer coisa que tente trazer luz às Escrituras sobre uma perspectiva de fora dela é uma tentativa de corromper as Escrituras. Mas é ao contrário, nós precisamos utilizar as Escrituras para trazer luz à realidade que está posta fora dela. Deus nos chama a viver neste mundo com os olhos no céu. Somos cidadãos do reino eterno, mas enquanto vivemos aqui, devemos ser sal da terra e luz do mundo. Eu e você precisamos transformar o lugar onde nós estamos. Você pode pesquisar e você vai encontrar diversos homens e mulheres cristãos na história que, manifestando o seu papel como cristão, onde eles estavam inseridos, exercendo a autoridade que eles estavam ali a exercer, transformaram o lugar onde eles estavam trabalhando, atuando com autoridade, a fim de dar testemunho daquilo que o Senhor está fazendo. Nós aqui, como igreja, instituição, Primeira Igreja Presbiteriana de Taguatinga, Igreja Presbiteriana do Brasil, temos um papel muito distinto dessa realidade de associação ou alinhamento com papéis de Estado. Mas eu e você, como cristãos, pessoas, cidadãos, nós somos 100% responsáveis por esse tipo de participação na vida pública. Você pode ser um futuro ministro, deputado, candidato. Eu sei que nós temos pessoas que aqui na igreja exercem autoridade como policiais, professores, funcionários públicos. E assim, aonde você está ali exercendo esse seu papel de autoridade, que você seja bênção, fazendo aquilo que o Senhor nos deu para fazer. Nossa obediência às autoridades é parte do nosso testemunho. Nossa honestidade é parte da nossa adoração. Nossa consciência limpa é um farol que aponta para Cristo. Por isso, não temos poderosos, tema Deus. Não confie em governos, confie no Senhor dos Exércitos. E não viva murmurando contra o mundo, viva mostrando o reino de Deus através da sua conduta. Eu comecei falando sobre os eventos dessa semana. E aí a gente precisa lembrar que a Bíblia nos mostra que Deus exerce seu juízo sobre o mal. Eu começo pensando e lembrando da Arca de Noé, em que Deus reservou e preservou para si uma família, e todos os outros onde o nível da maldade tinha chegado ao ponto de não mais ser suportado foram eliminados. No Egito, a gente vê Deus exercendo juízo sobre aquela nação pelo que foi feito contra o povo de Israel, e até mesmo para mostrar ao povo de Israel quem Deus era, sobre 10 pragas, e posteriormente ali no próprio Mar Vermelho. Nós vemos Deus exercendo sua autoridade sobre a Babilônia e usando a Babilônia como um instrumento de disciplina sobre Israel, para poder trazer de volta a nação de Israel à adoração ao Senhor. Nós vemos Israel sendo disciplinado pelo Senhor por diversas nações, ao ponto de que o nível da maldade deles tinha transbordado e Deus exerce juízo sobre eles. Deus usou várias nações como ferramenta de disciplina e hoje estabelece o Estado como detentora da espada para exercer a justiça. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus se alegra com arrependimento. Mas também foi Ele quem deu ao Estado a espada para punir o mal. Quando a polícia age dentro da lei, ela é instrumento de Deus. Quando ela age com abuso e corrupção, se torna parte do problema. Nós, como cristãos, precisamos lamentar cada morte,
porque todo homem sem Cristo é uma tragédia eterna. Mas o cristão também se alegra em ver o mal sendo freado. Justiça e misericórdia, elas não se anulam. Caminham juntas nas mãos de Deus. A gente tem vivido tempos difíceis. E se você tem vivido ansioso com o rumo da política, eu preciso te dar uma instrução de coração. Descanse em Deus, que governa os reis. Descanse em Deus, pois é Ele que inclina o coração dos reis. Se você tem sido negligente com a sua vida cívica, arrepende-se e passe a glorificar a Deus até nas pequenas coisas, de modo como fala, paga os seus impostos e serve a comunidade na qual você está inserido. E se um dia foi chamado a escolher entre obedecer a Deus ou aos homens, lembre-se, o reino de Cristo é eterno. Nenhuma autoridade humana pode apagar o nome que está escrito acima de todo nome. Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Cristo é o verdadeiro Rei. Ele se sujeitou às autoridades humanas, a Pilatos, a Herodes, aos sacerdotes, não por fraqueza, mas por obediência a Deus. Ele venceu mal não com espada, mas com a cruz. E Ele agora reina soberano sobre todos os reinos. A minha e a sua sujeição, a nossa sujeição às autoridades, é no fundo um reflexo da sujeição de Cristo ao próprio Deus Pai, pois Ele nos é o nosso maior exemplo e nós estamos aqui a copiá-lo em todas as coisas. Ele nos ensina que o caminho da vitória é o caminho da obediência. E um dia, quando o Rei voltar, e Ele vai voltar, todos os governos, tronos, poderes se curvarão diante dEle. Todos se curvarão diante dEle. E hoje, na escola dominical, no finalzinho da escola dominical, um adolescente me perguntou assim, pastor, no final, todo mundo vai reconhecer que Jesus é o Senhor? Eu falei o seguinte, no último instante, todo mundo vai reconhecer que Jesus é o Senhor. Todos. Todos aqueles que rejeitaram, todos aqueles que o abandonaram, todos aqueles que o negaram, todos aqueles que o serviram, todos olharão para Ele vindo em poder e glória, majestade e poder, do norte ao sul, do leste ao oeste, reconhecerão que Ele é o Senhor, se curvarão diante dEle, todos. Até lá, eu e você, temos que viver com consciência humilde e uma verdadeira esperança, como cidadãos do reino celestial e como cidadãos desse reino terreno. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus maravilhoso, Tu és o Criador dos céus e da terra. Nenhum instante, nenhum segundo, nada acontece fora do controle, da providência, da soberania do Senhor. Essas são verdades que nos confortam, mas ao mesmo tempo nos trazem tantas dúvidas, perguntas, questionamentos. Essas são verdades que nos trazem diante do Senhor em submissão e adoração, em fé, crendo, confiando e esperando. Senhor, estamos diante de Ti como a suprema autoridade. Tu és o nosso Deus. Ao Senhor servimos, honramos e adoramos. Senhor, coloca nos nossos corações a disposição de honrar, obedecer e de servir as autoridades que o Senhor instituiu aqui nesse plano terrestre, nos países, nas cidades. Deus, para que nós oremos por elas, que nós confrontemos os erros delas, que nós obedeçamos ao Senhor e que nós assim possamos ser testemunho vivo aonde nós estivermos, entendendo que da Tua boa mão vem cada uma das ações que nós estamos vivendo e enfrentando. Nos abençoe como Teus servos, Teus filhos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.